Começando o nosso último dia na cidade de Madrid, na Espanha, com esse café da manhã delicioso. Eu simplesmente amei esse hotel que a gente ficou em Madrid. Eu super recomendo. Vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um vídeo que eu fiz lá no Instagram contando direitinho tudo sobre o hotel. Eu super recomendo. A nossa primeira parada foi na igreja Santo Antônio dos Alemães, que é conhecida como a Capela Sistina da Espanha, e é o maior templo barroco de Madrid. Essa igreja foi construída em formato oval pelo arquiteto jesuíta Pedro Sánchez. E senta que lá vem história, porque essa igreja ela é a igreja dos alemães, mas que tem um passado português e foi construída na Espanha. Para entender essa história, é preciso levar em consideração duas instituições que existiam na Espanha. A primeira instituição, de 1604, é o Hospital de Santo Antônio dos Portugueses. E a segunda instituição, que seu objetivo era realizar obras de caridade aos pobres e foi instituída em 1615, é a Santa Pontifícia e Real Irmandade do Refúgio e Piedade de Madrid. Esses locais precisavam de uma igreja, e é aí que começa a história da construção dessa igreja aqui. A construção da igreja atual começa em 1624, e ela vai continuar a ser construída e decorada até o final da década de 1760. Em 1632 foram realizadas as pinturas do retábulo maior por Vicente Carducho, o douramento do sacrário por Ângelo Nardi, a escultura de Santo Antônio, que foi realizada pelo português Manuel Pereira, santas portuguesas nos altares laterais Santa Isabel e Santa Engrácia, por Eugênio Cages, e São Nicolas de Bari, São José e Cristo Crucificado, realizadas por Juan Sánchez Barba. Em 1640, com o fim da União Ibérica, a igreja, que era responsabilidade de portugueses, passou a ser responsabilidade do patronato real, então a Casa Real Espanhola. Em 1668, a mãe do rei Carlos II, a rainha Maria Ana de Áustria, pega a tutela da instituição, e a partir daí ela passa a se chamar Santo Antônio dos Alemães. Entre 1661 e 1668, Juan Carenho de Miranda e Francisco Rizzi realizam a pintura da abóbada. Em 1702, com a chegada da dinastia borbônica, então os Bourbon, com o rei Filipe V, a igreja e hospedaria de Santo Antônio dos Alemães é entregue à Irmandade do Refúgio da Piedade de Madrid. Entre 1699 e 1701, acontece a finalização da decoração da igreja pelo famoso artista Lucas Giordano. Apesar da igreja ter sido finalizada no começo dos anos 1700, em 1768 acontece a realização da terceira e atual peça do retábulo maior, por Miguel Hernández e Francisco Gutiérrez. E também a partir dessa data a tutela da igreja passa a ser da esposa de Carlos III, a rainha Maria Amália da Saxônia. Em 1973, a igreja Santo Antônio dos Alemães passa a ser monumento histórico e artístico da Espanha. Depois disso, caminhamos até a Praça Puerta del Sol, Porta do Sol, que era uma das entradas da cidade de Madrid, que ficava virada para o leste, onde nasce o sol, daí o nome da praça. Essa praça tem o marco zero da cidade de Madrid, o famoso letreiro Tio Pepe e também a ursa com a árvore do madronho, o brasão da cidade. Eu já contei essa história para vocês em outro vídeo aqui da imersão, mas um pequeno resumo. Reza a lenda que no século XIII o rei Alfonso VIII de Castela estava caçando, encontrou uma ursa e não foi atacado por ela, e isso foi um sinal de bom presságio. A partir desse momento, a ursa e o madronho, essa árvore, viraram símbolo e depois o brasão da cidade de Madrid. Tem o caminhão do lixo.
Palácio Real de Madrid é um dos maiores palácios reais do mundo. É o maior palácio real da Europa Ocidental, com 3.418 quartos e mais de 135 mil metros quadrados. E também é um dos poucos lugares oficiais do chefe de Estado que são abertos à visitação ao público. Porém, a permissão para tirar fotos e vídeos é restrita e acontece apenas em poucos locais do complexo que abrange todo o Palácio Real. Esse Palácio Real tornou-se residência oficial da família real em 1561, com o rei Filipe II. Na véspera de Natal do ano de 1734, aconteceu uma tragédia. Um incêndio destruiu o Palácio Real. E, a pedido de Filipe V, no século XVIII, o palácio foi reconstruído pelos arquitetos Filippo Juvara e seu discípulo Giambattista Sacchetti. Essa nova construção aconteceu entre 1738 e 1751. Em 1759, alguns detalhes foram adicionados pelo Sacchetti, que foi o arquiteto oficial do rei Carlos III, sendo o primeiro monarca a morar no Palácio Real a partir de 1764. Entretanto, o Palácio Real de Madrid guarda uma joia inédita nos palácios reais europeus, a sua Real Cozinha, que pode ser visitada. Essa visita é realizada com uma guia e apenas com horário marcado, e também existe um ponto de encontro específico para começar a visita. O destaque da Cozinha Real de Madrid tem a ver com seu tamanho, a sua antiguidade e o valor dos seus itens, pois muitos utensílios de época foram conservados, e isso é raríssimo. A aparência atual da cozinha que nós vemos é devido a reformas feitas entre 1760 e 1931, tanto para adicionar as novas modernidades e tecnologias da cozinha ao Palácio Real, mas nós também conseguimos ver utensílios muito antigos e de épocas anteriores. A partir de 2014, houve a construção de um plano museológico para o acondicionamento dos materiais da cozinha e também para abertura ao público. A cozinha ocupava toda a lateral do primeiro subsolo do palácio, então é muito interessante também toda a trajetória que a gente tem que fazer, os caminhos que a gente anda até chegar nesse lugar super especial. Estamos aqui no Palácio Real, bem em frente à Catedral de Almudena. Logo ali são as coleções reais, né? A coleção do palácio é em um lugar diferenciado. Aqui no palácio você pode entrar no palácio, que aí tem obras, tem relógios, tem bastante coisa nas salas. E também tem a visita da Real Cozinha, que a gente fez. Foi muito interessante. A Real Cozinha era conhecida por ser sempre muito tecnológica para sua época, para a época que ela funcionava. O Palácio Real atualmente, a família real não mora aqui, só eventos, banquetes acontecem aqui. A família real mora num palácio um pouco mais afastado do centro de Madrid. E acabamos de visitar, foi muito interessante ver os utensílios utilizados na cozinha, ver como eram feitas as coisas, e a visita é guiada, é muito interessante. E agora, 8 graus em Madrid, a gente tá com essa luz que é bem fake, uma luz de geladeira, como vocês poderam ver pela minha mão. Estou com uma luvinha, porque tá bem difícil. E agora nós vamos para visitar as coleções reales. Agora a visita às coleções reales, as coleções reais, me surpreendeu muito, tanto pela arquitetura contemporânea do edifício, também quanto pelo conteúdo, a coleção em si. E aqui eu deixei esse mapinha para vocês verem como fica tudo muito perto, tanto o Palácio Real, a Catedral de Almudena, as coleções reais e também o jardim que eu mostrei anteriormente.
As coleções reais são responsáveis pela coleção dos monarcas dos últimos 5 séculos da Espanha e atualmente é propriedade do Estado espanhol desde a Segunda República. Então a coleção vai desde a Idade Média até os dias atuais. E a narrativa da exposição e tanto do prédio é para mostrar a diversidade das 6 regiões da Espanha. Falando sobre a arquitetura, o projeto arquitetônico é de Emilio Toñón e de Luis Mansilla. Esse projeto foi inicialmente sugerido há 25 anos, mas demorou bastante tempo até ser concluído. Então, na Segunda República, com a criação do Patrimônio da República, houve a necessidade de se ter um novo museu. E esses pensamentos, essas ideias sobre esse novo museu começaram a acontecer em 1998. E aí, houve uma competição internacional para ver quem ia construir esse novo museu. O projeto foi escolhido em 2002 e a construção do museu foi finalizada finalmente em 2016, abrangendo uma área de 40.500 metros quadrados. A visita ao prédio acontece de cima para baixo e em cada andar tem um tema diferente e também um vídeo explicativo no início para você entender sobre o que está falando aquele andar. Como sede permanente de la monarquía, Felipe II escogió la ciudad de Madrid, en el centro geográfico de la península, próxima a los cotos de caza de Aranjuez y El Pardo. Y en la que ya existía un alcázar cuya reforma había... Agora falando um pouquinho sobre a coleção em si. No último andar e o primeiro andar que a gente visita, nós temos os anos finais da dinastia Trastámara, que englobam as rainhas Isabela e Joana, as rainhas de Castela, e também mais 2 séculos dos Habsburgos, então os reis católicos da Casa da Áustria, que englobam Carlos V, Filipe II, Filipe III, os patronatos femininos Filipe IV e Carlos II. Essa primeira parte sobre a dinastia Trastámara e também a dinastia dos Habsburgo é muito importante para a gente entender toda a história do patrimônio nacional, porque em 1504, em testamento, Isabela I deixa a coleção dos reis para os Habsburgo. Depois disso, em 1556, Carlos V leva toda a sua coleção para a Espanha depois de abdicar. E finalmente, em 1598, em testamento também, Filipe II deixa a coleção para os monarcas como símbolos dinásticos, o que concedeu uma proteção especial para a coleção e que se tornou um pilar desse legado artístico deixado pelos reis espanhóis. Como o rei Carlos II falece sem herdeiros, a coroa real espanhola passa para a família Bourbon. E aí nós temos o nosso próximo andar, que é dedicado aos Bourbons do século XIX e XX e também para os trabalhos do patrimônio nacional. Explica um pouco sobre como é essa gestão que o patrimônio nacional faz dos patrimônios espanhóis. Nessa parte nós temos muitas obras relacionadas à música, a manufaturas, às fábricas reais, aos palácios reais e à gestão do patrimônio nacional. E também as obras dos monarcas Filipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII e Isabel II,
no terceiro e último andar que nós visitamos, nós temos a experiência imersiva chamada The Cube, que é realmente a experiência em que você entra em um cubo com diversas projeções sobre os diferentes patrimônios que o Patrimônio Nacional protege e gere na Espanha. Além disso, nesse terceiro andar, nós também temos a sala destinada para as exposições de curta duração, as exposições temporárias. Quando eu visitei, estava acontecendo a exposição Em Movimento, Veículos e Carruagens do Patrimônio Nacional, que dá uma visão cronológica e temática da história da carruagem na Espanha. Além de carruagens, pequenos veículos e carros de motor, nós também tínhamos pinturas e itens documentais divididos em 4 sessões, acompanhadas de uma apresentação audiovisual. Nossa penúltima parada do dia foi nas muralhas islâmicas que ficam localizadas bem atrás da Catedral de Almudena. É uma visita gratuita que você pode fazer e conhecer um pouquinho mais sobre a fundação da cidade de Madrid. A cidade foi fundada por um emir omeia no século IX e a gente consegue ver esses vestígios arqueológicos da cidade islâmica. Entre os séculos XV e XVIII, essa região foi nivelada para construírem novas edificações em cima dessas muralhas, o que de certa forma ajudou a preservá-las até o dia de hoje. Em 1953, as muralhas foram redescobertas e se tornaram o monumento mais antigo conservado em Madrid, e em 1954 se tornou um monumento nacional. E a nossa última parada do dia foi no mercado de São Miguel, inaugurado em 1916 como um mercado de abastecimento e desde 2009 é um mercado gastronômico da cidade de Madrid. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa viagem pela Espanha. Tchau!